pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre grafos. Obviamente que eu não vou entrar em muitos detalhes teóricos, falar sobre todos os algoritmos de grafos possíveis aqui, né? Isso daqui é assunto para outras disciplinas. Disappointed! Vou só mostrar algumas coisas que são importantes de grafo, aumentar um pouquinho o ferramental de vocês para vocês resolverem problemas. Ressaltando aqui a importância de você conhecer os exemplos dos algoritmos clássicos de grafo, porque eles podem ser aplicados em diferentes contextos. A aula vai começar ali com o algoritmo de coloração de grafos e a gente vai ver que isso não serve só para colorir mapa político. Pode ser para fazer um monte de outras coisas semelhantes que você consegue encaixar no mesmo contexto. Vou dar uma relembrada de como a gente pode representar grafos, lista de adjacência, matriz de adjacência, qual que é a diferença, qual que é o impacto na complexidade. E depois nós vamos ver o algoritmo de busca em profundidade, que também é um algoritmo que percorre o grafo, mas que pode ser utilizado para várias outras tarefas aí, e é um algoritmo muito importante nesse contexto. Beleza? Vamos dar uma olhada nos slides. Por que a gente estuda grafos? A gente pode expressar muitas situações, problemas no mundo real, utilizando grafos. As ideias que vêm primeiro na nossa cabeça são sempre de modelagem de tráfego, ou de redes sociais, ou de internet, onde o conceito de vértices e arestas fica bem claro para a gente, né? As conexões ali entre algumas entidades. No entanto, grafos podem ser utilizados para modelar um monte de coisas, né? Muitas vezes o grafo vai fazer o que? Ele vai explicitar num problema somente aquelas informações que são importantes para resolver ele. Alguns exemplos aqui, ó, coloração de mapa político, sem que nenhuma unidade possua fronteira com outro de mesma cor. Auxílio na busca de informações numa máquina na web. Então, se você quiser encontrar coisas mais rápido, né? Definição do roteiro mais curto para visitar as principais cidades de uma região turística. Por exemplo, num aplicativo de GPS aí, né? Tipo Google Maps, Waze. Fluxo máximo de algum fluido em sistema de tubos, a gente tem alguns algoritmos de fluxo, controle de tráfego, interações em redes sociais, etc. Esse problema de coloração de grafos é o que? Aqui a gente tem um mapa político aqui, ó, da América do Sul, e tem os países, aqui tem até Rio, parece, aqui Amazonas, não sei o que, tem todas as fronteiras aqui, né, todos os limites do país, que é uma coisa complexa, aqui é um desenho. Aqui eu tenho que olhar aqui, nossa, será que ele faz divisa com a Bolívia? Será que ele faz divisa com o Chile? Então, tem muita informação aqui, ó, tem meridianos, paralelos aqui, tudo, né? Eu posso modelar isso aqui através de grafo para esse grafo aqui, ó. Eu dei um número para cada país aqui, por exemplo, Brasil é 1, aqui o Uruguai parece que é 12, a Argentina é 11, o Paraguai é 10. E o que é importante para mim nesse momento aqui? Que dois países que façam fronteira não sejam pintados de uma mesma cor no mapa. Porque fica esquisito, né? Fica difícil de você enxergar a diferença num atlas aí se tiver pintado dois países da mesma cor um do lado do outro. Parece que é o mesmo país. Então só ficou aqui, ó, país, e cada linha dessa significa que tem uma fronteira com outro. Pronto, tirei todo que é supérfluo, todas essas informações de meridiano, rio. Não interessa se o Brasil é grandão ou é pequeno, só interessa que ele tem fronteira com todos esses países aqui, ó, né? Aí o problema é qual? Qual é o número mínimo de cores para que nenhum país se faça fronteira com outro de mesma cor? Isso daqui é um problema que é difícil. Eu vou tratar esses problemas de difícil solução na última aula do curso, mas a gente tem uma solução que é boa o suficiente, que é o algoritmo de Welch-Powell. Olha lá. Uma boa solução, quer dizer, um algoritmo que encontra uma solução interessante aí, mesmo que ela não seja a perfeita, a ótima, né? E os passos deles são quais? Você vai passar pelo seu grafo ali, né? A figura do lado direito, e calcular a valência, né? Valência ou grau, tanto faz qual é o nome que você vai dar, né? De cada vértice, quer dizer, quantas linhas que estão conectadas naquele vértice. Quantas fronteiras que ele tem. Aí depois que você tiver a valência de todo mundo, você lista os vértices em ordem descendente de valência. Olha lá, podendo quebrar empate do jeito que você quiser, né? Então, por exemplo, Brasil e Argentina têm o mesmo número de fronteiras, né? Imagina, não tem não.
Aí eu quero fazer o que? Ah, quero ordem alfabética. Então a Argentina vem primeiro. Então você que sabe. Pinte o primeiro vértice da lista com uma cor 1. Então, o de maior valência recebe a cor primeiro. Aí você vai descer na lista, pintando com aquela mesma cor todos os vértices que não estão conectados aos vértices que já foram coloridos, né, acima dele. Então você vai eliminando vértices e todos aqueles que não tiverem conectado a ninguém que já foi pintado, você pinta da mesma cor. Então você já vai removendo uma série de nós aí da fila, né? Olha lá, remova todos os vértices coloridos da lista, beleza? Repita o processo nos vértices ainda não coloridos, utilizando uma nova cor. Beleza, então depois que você pintou todo mundo, por exemplo, de amarelo, que é a primeira cor que você escolheu, ou cor 1, né? Não precisa ter cor de verdade, é só uma label, né? Um rótulo. Aí depois você volta, pega o primeiro ali que você não pintou. Na verdade, se remover os vértices da lista aqui, nem precisa, né? É só uma questão de implementação. Pega o primeiro ali que não está pintado e que tem maior valência, pinta ele agora de vermelho. Aí você desce pintando todo mundo que não está conectado com ninguém de vermelho. Beleza. Acabou? Volta, pega o primeiro de maior valência, pinta agora de verde. E assim por diante. E você vai fazendo isso até que todos os vértices estejam pintados. Sempre trabalhando na ordem descendente de valência, né, de grau, até que todos os vértices tenham sido coloridos. Qual que é a ideia desse algoritmo aqui? É que você atacando aqueles países que são mais complicados primeiro, quer dizer, aqueles que têm mais fronteira, você já vai eliminando os maiores problemas e vai ficando aquelas mais simples para o final. Existem algumas situações aí hipotéticas, que eu não sei nem se existe no mundo real, aí, onde fica difícil de você encontrar a quantidade de cores certa, mas para a maioria das situações vai funcionar. Isso aqui eu vou deixar como exercício para você fazer em casa, ó, aplicar o algoritmo de Welsh-Powell no grafo abaixo e responder quantas cores são necessárias para pintar todos os vértices, todos os países da América do Sul e quais são as cores de cada vértice. Aí você pode pensar, mas colorir mapa é tão importante assim? Eu vou ficar... Para que eu vou aprender um algoritmo? Eu não vou trabalhar, não sou mexo com geografia, nada, né? Na verdade, você consegue modelar vários... A gente estuda alguns problemas clássicos aqui nessa disciplina de análise de algoritmo e nessa parte de grafos em especial, porque esses problemas eles podem ser generalizados e aplicados a mesma modelagem num problema que aparentemente não tinha nada a ver. Então, ó, se você pegar esse problema aqui, ó, uma universidade precisa agendar exames para todas as suas turmas e quer utilizar o menor número possível de horários. Ó, então, horários aqui são as nossas cores. Eu quero usar o mínimo de cores possível, né? Isso é importante no problema, não sei se eu mencionei, mas é lógico que uma solução seria pintar um país de cada cor. Eu quero usar o mínimo de cores, né? Imagina que você tivesse um problema de custo lá e tal, né? Ah, não, tem que usar menos cores. Então, é o mínimo de cor que você quer. 2 exames não poderão ser agendados ao mesmo tempo, se algum aluno fizer os dois. Então você pode modelar como vértice cada exame, colocar arestas entre exames que possuem conflito, quer dizer, eles têm fronteira, eles não podem ser pintados da mesma cor, eles não podem ocupar o mesmo horário, né? Algum aluno participa dos dois, por exemplo. E se eu rotular cada horário com uma cor, atribuir horários torna-se exatamente a mesma tarefa de colorir grafos, com a menor quantidade possível de cores. Então, olha só, um problema que aparentemente tem nada a ver do ambiente acadêmico aqui, a solução para ele é a mesma solução de colorir mapa. Então, na disciplina de análise de algoritmo, durante todo um curso de ciência da computação ou engenharia da computação, você aprende um monte de ferramentas, aqui, um monte de exemplos que depois você tem que ter a capacidade de imaginar que com poucas mudanças você consegue aplicar ele em cenários distintos, beleza? Uma revisão rápida aqui de grafo. O que é grafo? Grafo é um conjunto de vértices e arestas, né? Aqui, ó, vértices, um conjunto de vértices que eu estou representando pela letra maiúscula V e de arestas E. E é do inglês edge, né? Em inglês vai ser vértices e edges aqui, né? No exemplo do mapa, a gente tem os vértices 1, 2, até 13, tem muitas arestas aqui, ó, que estão representadas entre chaves aqui, porque é um grafo que
não é direcionado, né? Porque uma aresta significa que o caminho é de mão dupla aqui, né? Então é representado com chave. O exemplo é um grafo não direcionado, e neles as arestas possuem uma relação de simetria. Então, se o Brasil tem fronteira com o Uruguai também tem fronteira com o Brasil. Alguns problemas podem ser modelados assim, as relações são simétricas e outros não. Aí, ó, em outras vezes, outros cenários, onde a relação entre os vértices não é necessariamente simétrica, você vai usar outro tipo de grafo, que é o grafo direcionado, onde existe caminho de um vértice para o outro, mas não necessariamente o contrário. Um exemplo que eu acho bem claro é o seguinte: se você pegar o Facebook, a relação de amizade ali, ela é simétrica, né? Quando você é amigo de alguém, aquela pessoa é também amiga sua, é uma mão dupla. Já no Instagram, você pode seguir uma pessoa e a pessoa não te seguir de volta, então é direcionado, certo? Facebook é bidirecional, você é amigo e o outro é amigo de você, e no Instagram você pode seguir e a pessoa pode não retribuir. Então, para essa finalidade, existem grafos direcionados, beleza? Daí, ó, as suas arestas elas vão ser representadas com parênteses ao invés de chaves. Aqui. Isso aqui quer dizer que tem um caminho de x para y, e isso de y para x. Nada impede que tenha os dois caminhos, né? Só que tem que estar explícito. Uma aresta UV sai do vértice U vai até o V, né? Então existe esse conceito de adjacência aí. Então um vértice é adjacente do outro quando ele tem conexão. Olha lá, o vértice V ele é adjacente do U, não o contrário, né? Porque não tem caminho contrário. No grafo direcionado também pode ter self-loop, que é igual está acontecendo no 2 aqui, ó, tem uma aresta para ele mesmo. Isso aqui, imagina, é igual você está jogando lá algum jogo de tabuleiro e fala assim, permaneça onde está. Né? Então você tem uma jogada onde você não se movimenta, você sai daqui e fica aqui mesmo. Depois a gente vai ver algumas situações, por exemplo, que grafo tem peso. Aqui, ó. Imagina que para ir do 1 para o 2 custa 10, do 2 para o 3 custa 15. Às vezes, para você ficar no lugar onde você está, tem um custo também, que é mais baixo. Por exemplo, 2. E você pode escolher ficar onde você está em determinado momento, porque o custo é mais baixo. Isso aqui é um grafo, né? E claramente aqui tem componentes conexos separados aqui, porque não tem caminho dessa parte para essa parte aqui. Aí depois a gente fala sobre isso. E em grafo direcionado, isso aqui ainda é um pouco mais complexo. As arestas U e V e V e U são consideradas a mesma aresta e podem ser representadas por UV. Isso aqui é um grafo não direcionado, é o que eu comecei lá. Relação de adjacência simétrica, quer dizer, U e V eles são mutuamente adjacentes aqui. Não tem como ter self-loop em grafo não direcionado. Grau, que eu chamei de valência lá na hora que eu estava falando de coloração, é dado pelo número de arestas que incidem, né, num determinado grau, num determinado vértice ou nó. Um vértice de grau zero é chamado de isolado, igual esse 3 aqui, ó. Né? Ele está desconectado dos outros. Ele tem grau zero, nenhuma aresta incide nele. Nesse exemplo aqui, ó, o vértice 1 tem duas arestas, então o grau dele é 2. 2 também e 0 também. E 4 e 5, o grau deles, ou a valência deles é 1. Certo? E isso é 0. Isso aqui é uma pequena revisão, gente, só para eu ter certeza que eu vou falar alguns termos que vocês sabem o que é. Em grafos direcionados, o grau de um vértice é o número de arestas que chegam mais o que sai. Então, eu tenho um grau de entrada e um grau de saída, né? Porque como não é simétrica a relação, eu tenho que contar todas as arestas. Então, se você pegar aqui ó, o vértice 2, ele vai ter in degree, que é o grau de entrada 2. Por quê? É o número de arestas que chega nele. Tem essa e tem essa. E out degree, o grau de saída, 2 também. Sai essa e sai essa. Então, o grau desse carinha aqui é 4. Agora a gente vai começar a querer falar um pouco sobre análise aqui, sobre quanto tempo que gasta as coisas. Como que eu represento um grafo? Eu preciso fazer igual eu faço uma árvore lá na disciplina de estrutura de dados, um nó que tem um ponteiro para outro nó, que não sei o que. Posso fazer, né? Nada impede. Mas as maneiras mais clássicas, aqui, né, as mais utilizadas para representar um grafo, são a matriz de adjacência, que está nesse slide aqui, e a lista de adjacências.
cada uma vai ter uma característica, vai ter os seus pontos fortes e pontos fracos, que a gente vai dar uma olhada aqui, ó. Matriz de adjacência. Se há n vértices num grafo, a matriz de adjacência é uma matriz de n por n. Eu vou precisar de um elemento da matriz para cada possibilidade de aresta que existe. Eu posso ter arestas ligando qualquer um com qualquer um. Então, n por n. O elemento da matriz da posição ij é igual a 1 caso exista uma aresta do vértice i para o vértice j, ou então, se não tiver, o valor é zero. Aqui eu tenho as matrizes, ó, para esse que é direcionado e para o que não é direcionado. Aqui nesse caso, ó, o vértice 0, ele tem conexão com quem? Eu deixei vazio quando for 0 aqui, quando não tiver aresta, tá? O vértice 0 ele tem conexão com 1, beleza, até aqui, ó, 1. Ele tem conexão com o 3, tá aqui. O que mais? Só, né? O 1 tem conexão com o 2, então tá aqui, ó, 1 com 2, e com o 3. Joia. Só conta a aresta que está saindo dele. Ele tem conexão com quem, né? O contrário vai acontecer, por exemplo, o 3 aqui, ó, ele tem conexão com quem? Tem um monte de coisa que chega nele, mas na verdade ele só está conectado com o 0. Então 0. E assim por diante. Esse gráfico aqui ele não tem peso nas arestas, então é uma questão de true e false. Tem aresta ou não tem. Se essas arestas aqui elas tivessem peso, quer dizer, existe um custo para ir, custo assim, não computacional, um custo modelado. Imagina, para ir de Itajubá, aqui, que é a minha cidade, até Santa Rita e Sapucaí tem 50 km. Então isso é um custo que, por exemplo, para ir de vértice Itajubá para vértice Santa Rita, né? Depois a gente vai ver sobre isso. Mas se tivesse um custo, por exemplo, imagina que o custo de 5 para 4 aqui é 50. 50 entraria aqui, ó. Em vez de 1 aqui eu colocaria 50. Quer dizer, eu tenho uma aresta ainda vale 50 aqui, né? Mesma coisa para o grafo que é não direcionado. Só que o grafo não direcionado ele é espelhado aqui, ó, pela diagonal principal, né? Aqui, ó, como a relação é sempre simétrica, se eu tenho conexão de 0 com 1, eu tenho do 1 com 0 também. Se eu tenho do 2 com 1, do 1 com 2, aqui ao contrário, né? Eu tenho do 2 com 1 também. Então repara, ó, que se eu pegar essa diagonal aqui, ela é espelhada, né? Bom, aqui eu acabei de falar, a matriz é simétrica, né, quando ela não é direcionada. Quanto custa para fazer algumas coisas numa matriz de adjacência? Isso aqui começa a gente ver a parte de análise mesmo aqui. A presença de uma aresta, ela pode ser checada muito rapidamente numa matriz de adjacência, né, em tempo constante. O que significa isso? Independe do tamanho do meu grafo, da minha matriz. Se a minha matriz tiver 100 por 100, 1000 por 1000, ou se ela tiver 5 por 5, o tempo gasto é igual, né? Independe da quantidade de vértices que é esse V aqui, ó, né? Ou de arestas também. Então eu chego lá naquela posição da matriz, eu queria saber se tem uma conexão entre o vértice 16 e o vértice 25. Eu vou lá na posição 16, 25 e vejo se tem aresta. Isso aqui é feito muito rápido. O espaço utilizado para armazenamento na memória, no entanto, é grande, proporcional ao quadrado do número de vértices, né? O V aqui, ó, ou O de V ao quadrado, ou até θ de V ao quadrado, né? Porque é exatamente V ao quadrado. E, portanto, ler ou examinar a matriz tem complexidade de tempo V ao quadrado. O que quer dizer isso? Uma matriz de N por N, quer dizer, a matriz de V por V aqui, que é a quantidade, ela tem a quantidade de vértices pela quantidade de vértices, né? Se eu quiser percorrer ela inteirinha, quantas posições que ela tem? V vezes V, V ao quadrado, né? Então, ele é um algoritmo. Percorrer a matriz ou examinar ela inteira por algum motivo, fazer algum tipo de processamento que você precisa ir nela inteira, é V ao quadrado. Independe se está todo mundo conectado com todo mundo ou se tem duas conexões no meio de 100 possibilidades ali, você tem que percorrer ela inteira, tá? Isso é uma pequena desvantagem dela aí. Então, como que eu faço a matriz de adjacência no código? Vamos lá, mandar bala aqui. Deixa eu incluir algumas bibliotecas. Vocês vão ver por que eu vou precisar de CC string daqui a pouco aqui, ó. Using namespace std main
Eu vou definir aqui fora, para ficar mais fácil, a quantidade de vértices. Ó. Vert, sei lá, 6, né? 4, que está no exemplo. Aqui dentro, como é que eu faço uma matriz de adjacência? Ué, do mesmo jeito que eu faço qualquer tipo de matriz, né? Vou chamar ela de mat ADJ. Coloco aqui, ó, que tem vert por quanto? Por vert. A matriz que representa um gráfico com 4 vértices, ela tem que ter 4 por 4 elementos. Então tá aqui a matriz, né? Como que eu faço para inicializar essa matriz? Eu posso fazer um for dentro do outro aqui, ó, igual a gente está acostumado, de ir de 0 a vértice menos 1 e o outro jó, e colocar 0 todo mundo, né? Que é o clássico aqui, poderia fazer. Vou fazer, ó, for int i igual a 0, i menor do que vert, i mais mais, for int j igual a 0, j menor que vert, j mais mais. Aí você vem aqui, mat, na posição i, j, recebe 0. Isso aqui inicializa a matriz todo mundo com 0, porque imagine que você está construindo o seu grafo e todos eles estão isolados inicialmente. Você vai colocando aresta por aresta no grafo, né? Uma alternativa para você fazer é o seguinte: existe uma função que você consegue colocar 0 em todo mundo uma vez só, que chama main_set. Ela é da biblioteca string do C, né, que é legada aqui, e chama C_string no C++. Então você taca aqui, ó, mat adjacência, que é a matriz que você quer. Você quer colocar 0 em todas as posições de memória. E por quantas posições de memória? O tamanho da matriz de adjacência. Esse comando simples aqui já coloca 0 na sua matriz inteirinha, tá? Isso aqui não funciona para qualquer coisa não, tá? Para não entrar em muito detalhe, você pode, nesse momento, assumir que só vale para 0, tá? Outra hora eu explico para vocês como é que ela funciona. E coloca 0 em todas as posições de memória que tem dentro da matriz. Aí. E agora, se eu quiser colocar aresta nesse negócio? Uai, eu coloco mat ADJ. Imagina que eu acho que tem uma aresta entre 0 e o 1. Aí eu vou lá e coloco. Ah, tem uma aresta. Vou até copiar aqui, ó. Vou colocar 5 arestas. Eu quero que tenha uma aresta do 1 para o 2 também. Eu quero que tenha uma aresta do 2 para o 1. Eu quero que tenha uma aresta do 2 para o 0. E eu quero que tenha uma aresta do 2 para o 3. Beleza? Isso daqui, se eu quiser imprimir para ver como é que ficou, eu vou fazer um negócio muito parecido com aquilo que eu tinha feito agora há pouco. Devia ter copiado, né? Vert. Opa, faltou comigo. Faltou não, é só para ficar mais bonito. J menor que vert. J mais mais. Cout, vou aqui imprimir cada um dos meus elementos, separar eles por espaço. Ou aqui vou colocar uma chave para eu poder pular a linha aqui. Então eu imprimo cada linha, depois eu pulo o caractere e imprimo a próxima e a próxima, né? Vamos ver como é que fica esse negócio? G++, teste.cvp, -o, teste.ix. Vamos ver como é que é a nossa matriz? Tá aí. Isso daí, por mais que não se pareça com é um grafo, né? Se eu quiser saber quais arestas que tem, eu venho aqui. Opa, tem uma aresta do 0 para o 1 aqui. Depois eu tenho uma aresta do 1 para o 2, né? E assim por diante. Como mais que dá para a gente representar um grafo? Também a partir de lista de adjacência. Um arranjo com N listas, uma para cada vértice do conjunto de vértices V do grafo. Então, se o grafo tem 10 vértices, você vai ter 10 listas de adjacência. O que tem nessa lista de adjacência? Para cada vértice, a lista de adjacência vai ter todos os vértices que são adjacentes àquele cara lá. Então, lá, para cada vértice U, a lista do U vai ter todo mundo que está ligado no U. Então, você pegar aqui, ó, o 0 está ligado com quem? Com 1.
com o valor 5. Aqui, ó. 1, valor 5. 1 tá ligado com quem? Com 2, não, com ele mesmo, valor 3, né? E com 2, com o valor 7. Tá aqui. E aqui embaixo a não direcionado, né? Que você vai ter uma aresta na ida e uma na volta. Aqui, ó. 0 para o 1, depois tem 1 para o 0 também. O tamanho do seu grafo representado em lista de adjacências vai ser proporcional à quantidade de arestas, certo? Se cada aresta vai ser representado como um elemento de uma lista, ou de duas no caso do não direcionado, então quer dizer que a sua conjunto de listas de adjacências vai ter um tamanho igual ou proporcional ao número de arestas, tá? No outro lá, repare que na matriz de adjacência, não importa o tanto de arestas que tenha, você precisava sempre fazer a matriz completa. Aqui não, aqui você só vai representar quando tiver aresta. Cada aresta parece exatamente uma das listas quando for direcionado e duas listas quando não direcionado. Então, percorrer todo o grafo leva, no pior caso, né, quer dizer, se você precisar percorrer ele inteirinho, odd E, né, que é a quantidade. Isso aqui é a quantidade de elementos do conjunto de arestas, né? E. O tamanho total das estruturas vai ser θ de V mais E, porque é a quantidade de vértices aqui, ó, e mais a da de arestas. Checar pela existência de uma determinada aresta não vai ser mais tempo constante. Por que não? Porque eu não tenho a matriz para eu ir lá na casinha e olhar se tem. Então o mínimo que eu vou ter que fazer aqui é percorrer uma lista para ver se existe aquela aresta. Então eu quero saber se tem uma aresta, igual eu falei daquela hora, do 16 para o 25. Eu vou lá na lista de adjacência do 16 e percorro ela item por item, verificando se tem um 25 lá. Ah, não tem. Então não existe essa aresta. Ah, tem, está aqui. Qual que é o pior caso? Se esse cara, o 16, está conectado em todo mundo, eu tenho que percorrer V vértices. Então, achar uma aresta numa lista de adjacências pode ter que eu fazer V comparações, então ele é O de V. Então lá, eu preciso percorrer a lista de adjacência de U. Se ele estiver conectado com todo mundo, tem V vértices lá e no pior caso, quer dizer, o cara está em último lá, eu tenho que olhar todo mundo. Tá? É uma busca linear num vetor, né, numa lista. Vamos fazer aqui também o código desse negócio aqui. Ó. Eu vou apagar algumas coisas aqui, deixa eu ver. Ah, eu vou apagar tudo. Apagar tudo. Tirar esse string daqui, não, trocar esse vstring aqui por vector. Tá aí, ó. Vector é a classe que eu vou utilizar para representar as minhas listas de adjacências, hein? Lembre-se, gente, que isso daqui é C++, isso aqui não é C. Então a gente tem que usar os recursos C++ que tem lá na STL e que o estilo de programação em C++ ele é um pouco mais requintado. Ele não é só um C que tem classe, ele tem uma série de recursos a mais aí. Então vamos usar vector para representar nossas listas de adjacências. Ó, quer dizer que não precisa você fazer uma lista, uma linked list lá que você aprendeu em estrutura de dados. Você vai usar vector. Ó, vector. De quê? De int. Aqui eu vou fazer o tipo mais simples de lista. Em outra aula aí eu mostro para vocês como é que eu faço um que tenha peso. Aqui não tem peso. Aqui só tem conexão ou não está conectado. Vector de int, eu vou chamar de adjacência. Quantas listas que eu preciso? Eu preciso de vert listas. Então tem 4 aqui, ó. Eu vou representar aquele mesmo gráfico daquela hora, só que agora com lista de adjacência. Quantas listas que eu preciso? Eu tenho 4 vértices, eu preciso de 4 listas. Né? 4 vector de int aqui. Lembra disso aqui, gente? Isso aqui é template, certo? Vector aqui, poderia ter qualquer tipo aqui dentro. Float, char. Por que o meu é int? Porque eu estou representando cada vértice como um inteiro. Então vão ser listas de inteiros, né? E agora, como é que eu faço? Eu quero fazer uma conexão do 0 para o 1. Então eu tenho que pegar a lista do 0 e acrescentar no final dela 1. Pronto. Tem uma conexão do 0 para o 1. A lista do 0 agora tem 1. Vou fazer aqui as 5 conexões que tem lá no grafo. Do 1 para o 2 tem. Do 2 para o 1 tem também, né? Tem do 2 para o 1 e do 2 para o 0.
e tem do 2 para o 3. Tá aí. Ah, agora eu quero imprimir. Como é que eu faço para imprimir? Ah, vamos imprimir de um jeito legal aqui. Vou fazer para cada uma das listas. Vou imprimir todos os elementos dela. Cout lista. Vou chamar de lista I. Faltou aqui. Dois pontos. A lista daquele vértice I vai conter quem? Vou colocar aqui, ó, para cada int elemento da minha lista I. ABJ. Eu vou imprimir cada elemento. Cout elemento. Cout barra -. Beleza? Isso aqui é um for de range aqui, né? Então, para todos os elementos que tem nessa lista aqui, ele imprime. Aqui a gente não vai trabalhar com índice, né? Com I, que vai de 0 até não sei o que. Ele vai pegar cada elemento e imprimir ele aqui. Isso aqui é como se fosse um for each, que tem algumas linguagens aí, caso vocês não conheçam. Vamos fazer o teste. Tá aqui. Vou de novo compilar. Deu certo. Aí, ó. Bom demais. A lista do 0 tem quem? Tem só 1. A lista do 1 tem só o 2. A lista do 2 tem 1, 0 e 3. Beleza. E a lista do 3 não tem ninguém, porque o 3 não está conectado com ninguém. Qual é a melhor representação, galera? Depende muito da relação entre o número de vértices e o número de arestas. O número de arestas ele pode ser tão pequeno quanto o 0, quer dizer, ninguém está conectado com ninguém, ou alguma coisa próxima do número de vértices ali, que está um conectado com o outro, só ali faz um grafo bem esparso, bem magrinho. Ou ele pode ser um grafo densão, onde está todo mundo conectado com todo mundo. Isso daí impacta bastante. Se ele é um grafo esparso, quer dizer, tem pouquinha aresta, um conectado com um gato pingado, a gente representa ele com lista de adjacência. Por quê? Porque ocupa menos espaço. Se você não tem aresta, as listas vão ficar com um pouquinho elemento ali, gasta menos espaço, gasta pouco tempo para você procurar também, então compensa. Agora, se tiver bastante aresta, aí o gráfico fica denso e talvez a melhor das opções para você seria representar como matriz de adjacência, né? Se todo mundo estiver conectado com todo mundo, então você tem V ao quadrado arestas. Então já é o tamanho mesmo da matriz de adjacência, é o limite superior, o grafo é denso e você usa a matriz de adjacência. Certo? Beleza. E vai ter bastante coisa entre 0 e V ao quadrado, certo? Então você vai fazer a sua escolha. Muitas vezes, quando está no meio do caminho, você escolhe qual que você prefere e qual que você sabe implementar melhor. O algoritmo de busca em profundidade, ele é um dos algoritmos mais famosos aqui para percorrer grafo. Ele vai ter tempo linear, então quer dizer que ele é diretamente proporcional ao tamanho da entrada, e no caso aqui a entrada é a quantidade de vértices e de arestas, né? E vai servir como base para resolver um monte de problemas, e não só o de percorrer grafo, né? Iluminação topológica, quantidade de componentes conexas, qual componente conexo pertence, entre outros. A gente vai explorar mais isso em outra oportunidade, tá? O importante é que a gente vai aprender aqui, ou relembrar como que faz para implementá-lo e qual que é o custo básico desse algoritmo aí computacional. Vamos lá ver o código e depois eu vou falar um pouquinho sobre a complexidade. Como é que fica o código então para busca em profundidade? Vamos lá, ó. Include iostream. Vou incluir também vector. Using namespace. Vou fazer aqui, ó, um exemplo para um grafo com 6 vértices, tá? Tá aí do lado para vocês darem uma olhada qual que é. Vou colocar essas variáveis como globais. Aqui eu tenho um vector int, que é a minha lista de adjacências, né? Ela tem vertilistas aqui. Vou precisar de um vetor para verificar se o meu vértice já foi visitado ou não.
Porque eu não vou visitar o mesmo vértice duas vezes, certo? Eu quero visitar cada um uma vez, para a gente ganhar eficiência. Então eu tenho um vetor que chama visited, que ele tem também a mesma quantidade de elementos, vert, e eu já coloco ele todo mundo como false. Beleza? Isso aqui é uma maneira de a gente inicializar o vector de bool aqui, todo mundo com false. Na minha main, eu vou colocar o grafo, inicializar ele e chamar um método dfs a partir do vértice 0, que é o inicial. Qual que é o grafo? Para esse grafo aqui, para a gente não perder tempo, ó, eu deixei copiado a inicialização dele. Então o que tem aqui? Ó? O vértice 0 está conectado com 1, 2 e 3, 1 está conectado com 0, 2 e assim por diante. É esse grafo que está aqui à direita que eu vou inicializá-lo e chamar a busca de profundidade a partir do 0. A busca de profundidade ela sempre tem que começar em algum lugar. É a partir daquele que você começa que ele vai fazer a exploração do grafo ali. Agora, vamos fazer o seguinte. DFS, né? Void DFS recebe um inteiro aqui que eu vou chamar de, sei lá, U, que é o primeiro. Aqui dentro tem alguns passos que a gente precisa fazer. O primeiro deles é, se eu estou aplicando DFS no vértice U, eu tenho que visitar ele, né? Visited do U recebe true. Repare que eu tinha inicializado todo mundo com false porque ninguém tinha sido visitado ainda. Agora eu visitei o U pelo menos, né? Só que não basta eu visitar o U, eu tenho que visitar o U, depois visitar um dos vértices que está conectado a ele, depois alguém que está conectado a esse outro ou esse outro. Então você tem que fazer uma cadeia de DFS aqui, né? Isso é feito de uma maneira muito tranquila aqui a partir de recursão. Tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu vou percorrer a lista de adjacência do U, ó, int i menor do que a lista de adjacência do U. O tamanho dela é size, e mais. E como é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar cada elemento, aqui, cada vértice V que está conectado ao U. Olha lá, eu tenho uma lista de adjacência do U e eu tenho i elementos nela. Cada hora vai ser né, o V. E vou fazer o quê? Visitar esse V aí. A partir, eu visitei o U e agora eu peguei um dos filhotes dele, né, um dos adjacentes dele e vou fazer a mesma coisa. Vou partir o DFS nele. Aí ele vai achar um dos adjacentes e vai para lá, né, até esgotar. Como que eu faço? E se o V já tiver sido visitado? Né? Na primeira aqui não, mas vai ter momentos onde ele vai ter alguém adjacente que já foi visitado. Se o V aqui tiver uma conexão de volta para o U, por exemplo, o U já foi visitado. Então como é que eu faço? Então eu só chamo esse DFS aqui, ó, se visited V for false. Se não tiver sido visitado, eu visito. Beleza? Tá aqui. A nossa busca em profundidade é simplesmente isso. Eu visito um vértice, vejo quem são os adjacentes e sigo com a DFS a partir dos adjacentes dele. Se eu executar isso aqui não vai acontecer nada, né? Então eu vou pelo menos imprimir os elementos aqui que eu estou visitando em ordem de visita. Né? Então eu visitei o U, imprimo ele. Depois ele vai entrar aqui e o V vai ser o U, digamos assim. Né? Então ele imprime o V. Aí ele entra aqui, acha alguém que é adjacente, entra e assim por diante. Tá? Vamos fazer aqui o teste, ó, G++. Beleza, teste. Tá aí. Foram visitados os vértices exatamente nessa ordem aqui, ó. 0, depois o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4. Como assim? Olha só, o 0, ele tinha 3 opções. 1, 2 e 3. Ele foi para o 1. Aí o 1 tinha quais opções? Ele já não tinha mais a opção do 0, porque o 0 já foi visitado. Então ele tinha a opção do 2. Ele foi para o 2. O 2 estava conectado com 1, com 0, com 3, com 4, com 5. O 2 estava conectado com todo mundo. Ele vai escolher quem?
O 0 já foi visitado, o 1 também, ele vai e escolhe o 3, visita o 3. O 3 está conectado com o 2, com o 0, com o 4. 0 e 2 já foram visitados, então ele vai para o 4. E o 4 vai para onde? Ué, o 4 está conectado com o 2 e com o 3. Então quer dizer que ele não vai para lugar nenhum, né? Ele não tem mais ninguém para visitar. Então, acabou a execução da função para o 4, ele volta para o do 3. Aí o 3 é conectado com quem mais? 0, 2 e 4, todo mundo está visitado. Beleza, então acabou a execução do 3. Volta para o 2. O 2 tem mais alguém para visitar? 1, 0, 3, 4, 5. Opa, visitou o 5. Aí o 5 tem mais alguém para visitar? Não. O 2 também não. O 1 também não. O 0 também não. Acabou a nossa visitação aqui. O grafo foi totalmente explorado. Certo? Beleza. Mas e se o grafo que a gente está tentando percorrer não foi esse, mas sim esse agora, ó, atualizado? Tá vendo? Esse grafo agora ele tem 2 vértices a mais, 6 e 7, então a gente tem que chegar aqui e falar assim, ó, não, agora ele tem 8 vértices. E esses 6 e 7 eles estão desconectados do restante, né? Se eu fizer uma chamada aqui, primeiro deixa eu acrescentar, ó, então eu tenho a matriz de adjacência, a lista de adjacência do 6 tem o 7, e a lista de adjacente do 7 tem o 6. Se eu chamo a busca em profundidade a partir do 0, os 6 e o 7 vão ser alcançados? Não, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Compilei. Testei. Aí, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Que era o mesmo resultado que a gente tinha obtido anteriormente. E o 6 e o 7, como é que eu faço? Eles não são visitados. Se eu tiver uma necessidade de visitar todos os nós, todos os vértices do meu grafo, eu tenho que fazer uma nova função. Olha só. Eu vou chamar essa função aqui, ó, de DFS Explore. O que vai acontecer? Eu vou chamar o DFS seguidamente de vários pontos que sejam necessários. Ó, então eu tenho quantos vértices? Eu tenho vértice, né? Então, para i menor que vert, i mais. A primeira vez que eu chamo o DFS é para o 0. Certo? Aí ele vai, percorre todo mundo e tal. E o visited de 0 até 5 fica true, 6 e 7 fica false. Então eu preciso fazer o quê? Chamar o DFS a partir do 6 agora, para ver o que acontece, né? Ou quer dizer, do próximo vértice que não tenha sido visitado. Então, ó, se não tiver sido visitado o vértice i, eu chamo DFS i. Então ele vai chamar do 0, aí ele vai fazer tudo aquilo que a gente acabou de ver. Ele vai visitar 1, 2, 3, 4, 5. Aí acabou. Aí ele volta aqui, pro próximo. I igual a 1. Ah não, 1 já foi visitado, 2 já foi visitado, 3, 4, 5, 6. Na hora que ele for 6, ele vai falar assim, ó, o 6 foi visitado? Não. Então chama pro 6. Aí o 6 vai achar a parte que está conectada nele, que é o 7. Depois o que vai acontecer? Ele vai entrar aqui novamente, o 7 vai aparecer aqui como visitado já, aí ele termina. Quer ver só o que vai acontecer? Vamos testar. Eu vou chamar DFS Explore aqui embaixo, né? DFS Explore. E não tem ponto de início aqui. O ponto de início é sempre o 0, digamos, né? Será que ele vai explorar todo mundo? Aí, agora sim, hein? Ele chamou na primeira chamada que ele fez isso e depois ele fez isso. Se a gente quisesse, eu posso até, para ficar mais claro aqui, contar a quantidade de vezes que isso é feito. Eu vou contar aqui, ó. Int componentes conexas. Começa com 0. Cada vez que o DFS for chamado, eu vou fazer C++. No final das contas, eu quero falar o seguinte, ó. Quantas vezes CC? Vamos testar? Aonde?
CC, né? Componente conexa. Faço o teste. Olha lá. Quantas vezes foi chamado? 2 vezes. Uma para o 0 e uma para o 6. Isso daqui é muito interessante. Isso daqui é útil. Isso aqui é feito no mesmo tempo que é necessário para fazer a busca em profundidade. Quer dizer, não tem quase nada de trabalho a mais e eu consigo descobrir quantas componentes conexas, quer dizer, quantas partes do grafo completamente desconectadas uma da outra tem aqui no meu grafo, né? Além disso, eu poderia ter aqui, por exemplo, um outro vector de int aqui, ó, que eu poderia chamar de cc, que inicialmente é todo mundo 0, por exemplo. Ele tem tamanho vert e 0. Esse cc_num eu poderia aqui, ó, passar no DFS qual que é a componente conexa que eu estou trabalhando nesse momento. Então, aqui, ó, cc int cc. Aí, quando eu marcar o cara como visitado, eu marco qual que é a componente conexa dele também. Então, a componente conexa do vértice U é cc. No final das contas, eu posso fazer aqui, ó, quantas vezes? Beleza. Ele vai dar a quantidade de componentes conexas. E eu posso imprimir qual que é a componente conexa de cada vértice. For int i igual a 0, i menor do que vert, i mais mais. Eu quero imprimir aqui, ó, qual que é a componente conexa de cada um. Do i, a componente dele vai ser cc_num i. E eu dou um espaço. Cout. O que eu estou fazendo aqui, ó? Vamos ver o que eu fiz, vamos ver se dá certo. Opa. Ah, tá. Aqui eu preciso colocar aqui. Beleza. Olha aqui o que aconteceu, que loucura. Espera aí que ficou feio. Só um minuto. Vou dar esse espaço aqui não, senão não dá pra entender direito. CLS teste. Aí sim. Ele visitou os caras nessa ordem, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse caso aqui deu certinho na ordem aí, né, numérica, né, crescente, mas não necessariamente vai acontecer isso. Quantas vezes que foi chamado o DFS? 2, né, uma a partir do 0 e uma a partir do 6. Qual componente conexa que cada um pertence? Ó, o 0 pertence a 0, 1 também, o 2 também, o 3 também, o 4 também, o 5 também. E o 6? Ele pertence à componente conexa a 1, e o 7 também. Então a gente consegue ver quais itens, quais vértices eles estão numa mesma componente conexa. Legal, né? Isso tudo com o mesmo custo, praticamente, da chamada básica de uma busca em profundidade. E que custo que é esse aí? Cada vértice do nosso grafo vai ser explorado apenas uma única vez. Isso graças à utilização do vetor visitado de booleano lá. Ele não deixa que você visite a mesma coisa 2 vezes. Durante a exploração do vértice, acontece 2 coisas. Uma quantidade fixa de trabalho, né, que você marca ele como visitado, ou você imprime, ou você marca ali qualquer componente conexa. Né? A gente às vezes chama isso de pré-visita, quando é antes do for ali, e pós-visita, quando é depois do for. E um laço for, onde as arestas adjacentes são examinadas para verificar se levam a algum lugar novo. Então, o trabalho total feito no passo 1 é O de V, né? Porque é uma quantidade fixa ali de trabalho feita V vezes. Vai ser feita uma única vez para cada vértice durante todo o curso do DFS. Marcar como visitado, imprimir, blá blá blá. Né? No passo 2, pelo curso de toda a DFS, cada aresta vai ser examinada 2 vezes. Nesse caso, por causa de ser não direcionado. Na DFS X e na DFS Y. Então, o tempo total é O de E. Por quê? Cada aresta vai ser examinada
uma única vez para um grafo direcionado e 2 vezes para grafo não direcionado, mas 2 vezes é também, né? Porque a gente despreza as constantes de novo. Então, o tempo para examinar todas as arestas é O de E. Qual que é o tempo total, então, para a gente rodar uma busca de profundidade? O tempo total é O de V mais E. Quando esse grafo é bem esparso, isso daqui vai, a quantidade de E, de arestas, é baixa, né? Então, se aproxima de O de V ali. E quando ele é um grafo denso, aí ficaria próximo de V ao quadrado arestas. E o algoritmo se aproxima de V ao quadrado. Então, ele é alguma coisa ali entre N e N ao quadrado, se N for o número de vértices, tá certo? Mas o jeito certo aqui, que você vai encontrar na literatura, é que ele é um algoritmo que roda em O de V mais E. Como V e E são os parâmetros de entrada, são assim, as dimensões da entrada, então a gente fala que ele é linear. Ele é linear no tamanho da entrada. Ele não tem nada ao quadrado, não tem logaritmo, não tem nada. Então ele é linear no tamanho da entrada, sendo que o tamanho da entrada é o número de vértices e o número de arestas. Beleza? Então a própria leitura de uma lista de adjacências já tem um tempo semelhante aí, né? Então é um algoritmo bastante eficiente para você percorrer um grafo. E além disso ele tem uma série de aplicações, vários problemas são resolvidos com pequenas modificações na busca em profundidade, aí, como ordenação topológica, você achar grafo acíclico, etc. Tá legal? Essa é a primeira parte da aula sobre grafos. Na próxima semana eu vou disponibilizar um outro vídeo onde a gente vai ver a sequência, vai ver alguns algoritmos clássicos também, como busca em largura, né, onde a gente vai começar já a andar pelo caminho dos algoritmos de caminho mínimo, Dijkstra, Bellman-Ford. A gente vai ver isso na semana que vem. Até lá!